Mas vamos começar e com a ordem cronológica. Vamos começar do início do dia. Vou fazer aqui hoje o Gazeta, sempre fazer assim, quando eu acho algum canal de direita, uma página de direita, fazendo, sabe, trazendo todos os fatos, sempre dou uma preferência. No dia de ontem, o Gazeta Brasil conseguiu trazer, sabe, como é que eu posso falar? Um compilado muito bom de tudo que rolou, principalmente relacionado ao STF. Vou estar usando a maior parte deles aqui pra gente construir uma linha do tempo. Só que, além do comentário do julgamento de ontem, eu quero relembrar pra vocês algumas matérias que saíram que nos dá assim, a entender que aparentemente o Lula já sabia do que ia acontecer no dia de ontem. Mas vamos só. Isso aqui ainda não tem a ver com o julgamento lá da suspeição do Moro, mas como foi o dia que começou. Tava lá a ação que Bolsonaro entrou falando, não, eu sou o governo federal, só o presidente tem o direito de, sabe, instaurar um estado de sítio com a aprovação do Congresso. Porque não tem como aceitar os governadores colocando um toque de recolher, uma medida exclusiva do toque de sítio, numa situação como essa. Marco Aurélio tava nem aí, negou e ficou por isso mesmo. E a mídia, daqui a 2, 3 meses, na verdade daqui a uma semana, quando alguém falar que o STF nunca deixou o governo federal determinar o que será feito, vão falar que é mentira. Aí você vê, ó, Marco Aurélio, negação de Bolsonaro contra estados para acabar abusos de governantes. E ele ainda entra meio que no mérito, falando que, na verdade, Bolsonaro que assinou sozinho, o AGU não estava lá assinando, e aí faltou a assinatura do AGU, então o Bolsonaro ele não é a União. Lá, todo o argumento lá, isso, aquilo, outro, para falar que, não. É os governadores e prefeitos que vão decidir por tudo. Bolsonaro tentou mais uma vez tentou dar, principalmente, o que é que Bolsonaro quer? Isso era o que deveria estar claro na cabeça de todas as pessoas ao redor do Brasil. Bolsonaro não quer que as pessoas façam festas. Ah, não, vou fazer uma festa aqui. Não, não é isso. O que Bolsonaro quer é que as pessoas possam trabalhar para colocar comida, sabe, na barriga de seus filhos. As crianças não ficarem chorando. Porque todo mundo sabe que hoje, no Brasil, com R$250 aí do auxílio que tá para lançar, cara, tá bem complicado, né? O povo precisa trabalhar. Mas não era todo mundo já estava esperando sobre isso no STF, né? Mas aí vamos lá, que o dia avançou um pouquinho, ainda era de manhã, era em torno de 10 da manhã, a Gazeta soltou um pouquinho tempo depois, mas logo da manhã todo mundo foi pego aí com a notícia que foi urgente, saiu em todos os veículos. O Cássio apareceu e falou o seguinte, ó, Cássio devolve vista e julgamento de suspeição de Moro em processo de Lula acontece hoje. O Cássio tinha pedido vista, ia dar uma olhada, coisa... Ele devolveu e todo mundo foi pego. É hoje. Mas será que foi todo mundo que foi pego de surpresa? Ou será que o Moro e o Lula já estavam sabendo? Até o momento o placar está em 2-2. Só falta o Cássio voltar. Mas não foi bem assim, né? Teve um voto extra. Mas pegou alguém de surpresa? Acho que vocês que assistem aqui de forma frequente os vídeos já sabiam o que estava acontecendo com relação a Carmen Lúcia. Tanto que a Gazeta diz, ó, porém, a ministra Carmen Lúcia, que já voltou, adiantou que vai votar novamente. A segunda turma do STF tem sessão nesta terça às 14 horas da tarde. E aí você vê, foi lá, tava todo mundo esperando o Cássio, o antagonista estava com uma pedra na mão, Nando Moura com uma pedra na mão, né, o MBL, para falar aí, ó, Cássio, fracasso, 27 anos... sei lá, juiz petista, advogado, o PGR petista, toda aquela ladainha que eles sempre repetem. Só que aí o Cássio meio que surpreendeu grande parte do pessoal e ele acabou votando contra a suspeição de Moro. Falou, cara, não dá pra votar, sabe? Não dá pra votar contra o Moro. Não dá pra falar que o Lula, né, é inocente, é elegível. E olha só, ao votar contra a suspeição de Moro, Cássio Nunes cita Gilmar. Crime não se combate com crime. Em seu voto contra a suspeição de Moro, o ministro do STF, o Cássio Nunes, criticou o uso de provas ilícitas roubados por hackers da Operação Lava Jato para declarar parcialidade do ex-juiz. Para reafirmar que as mensagens roubadas da Lava Jato não podem ser usadas para julgar Moro suspeito, Cássio citou a frase de Gilmar Mendes: crime não se combate com crime. 2 erros não fazem um acerto, afirmou o ministro. E ele cutucou o Gilmar. E o Gilmar, né, soltou os leões pra cima do Cássio. O grande interessante disso daqui tudo é o seguinte, ó. Ó pra você ver como o Brasil é um país único. A gente sabe que Lula não é santo. A gente sabe tudo que Lula fez. De tudo não, né?
Do que a gente sabe, já é assustador. Ainda é mais assustador saber que o Lula ainda tá solto e levou esse tempo todo para ser preso e ficou preso um tempinho e saiu. Mas a gente também sabe que Sérgio Moro não é flor que se cheire. E a gente também sabe que, pô, prova ilegal é meio complicado de usar. Mas, ao mesmo tempo que o que tá lá revelado nas mensagens é um conteúdo absurdo, com até questão relativa a forjar um depoimento. Não foi relacionado ao caso Lula. Não foi relacionado ao caso Lula a questão do depoimento. Mas você pega, olha como é o Brasil. Você tem um juiz complicado julgando o Lula, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o Lula. E aí você descobre nesse processo que esse juiz... Você descobre através de um crime que esse juiz meio que fez algumas coisas muito estranhas, juntamente com seus parceiros, né, da Lava Jato, os lavajatistas, não a operação como toda. A operação tem muitas coisas boas. A operação trouxe muitos frutos bons para o Brasil, até porque ela não só se limitou ao Moro, ao detenção pessoal. Você vê, cara, como é que resolve isso? Como é que resolve isso? O Cássio, no final das contas, ele foi pelo caminho... Na minha visão, eu não sou nenhum jurista, nenhum especialista, mas a visão mais correta. Ele seguiu a lei. O cara seguiu a lei. E num país que a coisa tá tão complicada, seguir a lei já é assim, meu Deus, o cara seguiu a lei, foi motivo de surpresa. Ele foi pelo caminho mais fácil, assim, independente da gravidade do conteúdo das mensagens, independente do que a mensagem revela, no final da história, a gente não pode usar isso daí. Sabe? Então tá meio que resolvido. Imagina se a gente fosse entrar, como a esquerda quer entrar, numa discussão moral. Porque o que a esquerda quer fazer com a situação é colocar em termos morais. O seguinte, a gente descobriu, através desse crime, que as mensagens do Moro, são muito complicadas. Mas isso daí é um julgamento a nível moral, porque o papel diz que não pode utilizar. E aí é o que eu falo algumas vezes. Não é porque a gente tá com a manopla de Thanos na mão que a gente pode usar. A esquerda é assim. Eles, sempre que tá com a manopla, por eles, metade do mundo desaparece. Quem não entende o que é a manopla de Thanos, assiste depois o Vingadores, o segundo filme. É basicamente o seguinte, o cara tem lá uma luva, que tem umas pedras lá, umas joias super poderosas, que ele tem o poder de, no estalo de dedos, fazer o que ele quiser, e no estalo de dedos, ele desaparece com metade do planeta. Por quê? Porque ele quis, porque ele achou que era bom. Então, a gente tem que se lidar, sabe, seguir a lei, para ter um ordenamento jurídico e saber, né, ter previsibilidade. E você vê, Cássio Nunes sobre mensagens roubadas da Lava Jato. Prova ilícita, ilegítima, imprestável, impossível de ser aproveitada. Ainda que contenham coisas absurdas. Que meio que tem que ser investigada, mas e aí? Vai seguir a lei ou vai seguir coisa? Porque, beleza, aí agora segue a moral. Mas a moral do STF é uma moral meio complicada, né? Aí depois tem outro caso, que envolve, sei lá, alguma pauta da direita e tudo. E aí vai julgar o que tá na lei ou pela moral do STF? É complicado. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores, você viu. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, de sua liberdade. Que ia virar, né, uma profissão. Se a pessoa que quer se defender em processo penal interceptando sem autorização judicial conversa alheia pudesse contratar outras para fazê-lo por ela, teríamos profissionais do crime de hackeamento oferecendo livremente os seus serviços. De acordo com Cássio, as mensagens roubadas da Lava Jato são provas ilícitas, ilegítimas, imprestáveis, impossíveis de serem aproveitadas. Falou. E aí, olha só, essa reação aqui demonstra o que é a mídia. Foram várias. É porque isso daqui fica bem claro. O importante é criticar o governo. Aí vem lá o Pedro Doria. O voto do ministro Cássio Marques deixa uma coisa evidente. Bolsonaro não quer enfrentar Lula. A Bela Megali, só colando no Globo, viu, falando a mesma história, a mesma ladainha, que é o seguinte. A narrativa é que Bolsonaro interferiu no julgamento, forçou o Cássio a não reconhecer o Moro suspeito, porque ele quer tornar o Lula lá inelegível, porque Bolsonaro está com medo do Lula. Essa é a narrativa. A mídia não perde a oportunidade. Já, se Cássio votasse a favor, aí, olha só, Bolsonaro, na verdade, ele tá com medo de enfrentar a frente ampla, tá com medo de enfrentar o Ciro Gomes, o Dória, ele quer rivalizar com o Lula, porque na cabeça dele é o melhor dos cenários. Tanto faz. A mídia vai pegar o que tiver e vai jogar contra o governo. É só o que a mídia sabe fazer.